Depois eu vou postar e aí vocês podem assistir ao clipe inteiro, ele é lindo, tá? Então ele vai mostrando diversas obras que estão presentes no Museu do Louvre. Para quem conhece, é um museu gigantesco, né? Para realmente assistir todas as obras, você deve ir lá diversas vezes. E o que aconteceu? Né? A gente vê um diálogo, uma parceria, a gente pode dizer assim, entre um museu clássico e artistas contemporâneos. E o que, que isso resultou? Né? Resultou em mídia, né? Em dinheiro, é claro. Os dois lados têm essa visão nesse mundo neoliberal no qual a gente vive. Né? Então, passando o slide aqui, eu trago para vocês essa reportagem, né, falando que o Louvre inaugura então um tour inspirado em clipe de Beyoncé e Jay-Z. Em 90 minutos você pode conhecer todas as obras que aparecem no clipe Apple Shit. App Shit. É muito interessante, né, a gente pensar nisso e o quanto que o Louvre também teve proveito desse videoclipe, um videoclipe que deve ter custado bem caro também para o Jay-Z e para o Beyoncé, porque eles fecharam completamente o Museu do Louvre. Né? Então são perspectivas interessantes, né, da gente pensar nesse diálogo, nessa questão dialógica aí entre o que é clássico e o que é contemporâneo. Então, ao lado esquerdo aqui a gente tem a Mona Lisa, né, e ao lado direito, uma das obras que eu mais gosto, que chama A Balsa da Medusa. Tá? E aí eu vou falar um pouco dessa obra agora, articulada com outro artista contemporâneo, cujo nome é Banksy. Né? Eu tenho certeza que vários de vocês também conhecem obras dele, sem saber ao certo qual era o nome dele. Né? Lembrando que o Banksy é um artista de rua, né? Ele faz grafite, e o que é interessante é que ninguém sabe quem é o Banksy. Né? Ele ainda é um autor não reconhecido, né? Ninguém sabe quem é ele. Então ele permanece sem ser conhecido no meio artístico. Tá? Então vamos lá, eu vou falar agora um pouco do Banksy, situação dos imigrantes, né? E essa foto aqui então é uma releitura daquele quadro que eu mostrei para vocês anteriormente. Deixa eu voltar aqui. Então aqui, né, A Balsa da Medusa é uma obra que foi produzida, se não me engano, no século XVII, que representa o naufrágio de um grande navio. E aí essas pessoas elas ficaram então nessa balsa, né, que eles conseguiram construir, e ficaram 2 meses no meio do oceano. E várias pessoas morreram, e as que não morreram, elas se alimentavam, né, dos corpos das pessoas que haviam morrido. Né? Então essa é uma releitura que ele vai fazer contemporânea, né? E essa obra aqui, ela foi feita em um muro numa cidade que chama Calais. Essa cidade se situa no norte da França, exatamente é a última cidade antes do Canal da Mancha, ou seja, né, é esse canal que faz, né, a divisa entre a França e a Inglaterra. Né? E Calais é uma cidade onde a gente vai perceber que tem vários imigrantes, né? Vários imigrantes, ou várias pessoas, né, que estão fugindo de situações sociais, né, ou de guerra civil, como pessoas da Síria. Né? Então eles ficam ali para tentar atravessar o Canal da Mancha e chegar até a Inglaterra, que é tido como um país com uma situação mais interessante para esses refugiados. Né? E sempre lembrando de diferenciar, né, gente, imigrante de refugiados. Né? São duas situações distintas. Não são pessoas que estão fugindo dos seus países em busca de uma situação econômica melhor. A maioria das vezes eles estão fugindo de guerra civil. Né? E muitas pessoas da Síria atravessam, né, o mar Mediterrâneo em busca de uma situação melhor. Então ele vai representar essa situação dos imigrantes, né, através de uma balsa também, com várias pessoas. E como que a gente sabe que ele está falando de algo contemporâneo? Porque aqui a gente vê um iate ao fundo. Né? Então é muito legal, quem conhece aquela primeira obra, né,
consegue perceber que é uma releitura, ou seja, o Banksy ele não criou essa situação, não, ele só está fazendo mais uma crítica através da sua arte, que já é crítica, né, de uma situação contemporânea através de uma inspiração de um quadro mais antigo. Tá? E aí, falando mais do Banksy, ele traz também esse grafite, né, que vocês devem conhecer, o Steve Jobs, o criador da Apple. E por que que esse grafite está também em Calais, né? Não sei se vocês sabiam, mas o Steve Jobs ele tem, né, os seus pais eram sírios, né? Então o seu pai era sírio. Então ele quis mostrar também, né, que quando os países se fecham para esses imigrantes ou para esses refugiados, pode estar se fechando, né, para pessoas como o Steve Jobs. Né? Então é mais uma crítica que ele traz através da sua arte. Então aqui é só para mostrar para vocês que vocês conheciam o Banksy, né, porque eu acho que a maioria de vocês já viu, né, esta obra. Esta obra é muito famosa, né, embora ela não fale sobre a situação dos refugiados ou dos imigrantes, é uma obra linda, né, que é um balão em formato de coração, né, que foge das mãos dessa criança. Aqui mais duas obras dele, eu acredito que essa que está presente aqui do lado esquerdo seja uma das mais famosas também. Em vez de lançar uma bomba, né, na verdade é uma foto que foi feita, mas ele trocou uma bomba por um buquê de flores. Né? E aqui uma outra um pouco mais cômica, né, que está presente também em algum lugar do globo. Né? Lembrando que ele realiza esses grafites em diversos locais e que ele continua no anonimato. Né? Ninguém sabe, então, quem é o Banksy. Fechando, então, essa primeira aula, gente, qual que é o diálogo, né, dessa aula completamente pós-moderna com a formação médica de vocês? Né? Então, como eu falei lá no início, vocês têm uma formação muito ampla, a maioria das vezes muito baseada na premissa da ciência biológica. Né? Mas vocês vão ter que lidar com a contemporaneidade ou a pós-modernidade, né? Vocês vão ter que lidar com psicopatologias, ou seja, com sintomas e dificuldades, às vezes, de diagnosticar algum paciente de uma maneira muito fiel e muito certa. Né? A gente sabe que a medicina não é matemática, então a compreensão do momento presente é essencial também, porque vários sintomas ou psicopatologias podem estar sim associados à vida da pessoa, ao psiquismo da pessoa, né? Ou até mesmo às suas habitudes. Né? A gente sabe que a gente também, essa pós-modernidade, ela é repleta de um mundo virtual e um individualismo muito grande, o uso, né, de aparatos de informática nos distanciando a maioria das vezes das outras pessoas, e isso também pode provocar angústias, depressões. A gente sabe muito disso, depois a gente vai estudar mais sobre essa temática também, através de outros autores. Isso cria, né, o que a gente chama de sujeito pós-moderno, né, e que está diretamente relacionado a novas subjetividades, ou seja, novos pensamentos, novas concepções. Né? E isso tudo está presente também no meio social, né? E tem essa visão do clássico também, como eu trouxe para vocês. Ou seja, não deixem, né, de estudar ou de ter acesso aos clássicos. É muito comum, né, a gente falar, isso não serve para nada, isso não tem nenhum valor, principalmente uma geração mais jovem, né, que está muito relacionada e muito interligada à questão do imediatismo. Então, uma dica para vocês é que vocês sim tenham acesso às literaturas da área médica clássicas, né? E não só às literaturas da área médica, mas, por exemplo, como eu disse para vocês, a questão da obra do Shakespeare. Né? O Shakespeare ele é atemporal porque ele vai discutir, de uma certa forma, as angústias humanas. Né? E sabendo e compreendendo elas melhor, eu tenho certeza que a formação de vocês enquanto médicas e médicos vai ser bem mais rica, bem mais heterogênea. Né? Lembrando que vocês estão lidando
com seres humanos, ok? Eu espero que tenha sido proveitoso essa primeira aula para vocês e a gente retorna então na próxima aula discutindo o artigo sobre antropologia social, ok? Um grande abraço a todos e a todas e até breve.